O que mais eu posso fazer por você? Eu levantei a cabeça e olhei para o relógio na parede da estação. Meu trem sairia em 10 minutos. Quer ir para a casa da minha avó? Ofereci. Minha avó é inteligente e gentil, ela não vai te machucar. Além disso, ela pode descobrir o que fazer com você. Ingenuamente, eu pensei que seria melhor levar crianças desaparecidas para a casa do que para a polícia. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Até o trem da noite, faltavam cerca de 30 minutos, e eu decidi que teria tempo suficiente para comprar um pastel que era vendido próximo à estação. Às vezes, até sonhava com ele de tão delicioso que era, minha boca salivava só de pensar nele. O melhor de tudo, o preço era acessível, e eu podia me dar ao luxo de comprá-lo uma vez por semana, quando ia passar o fim de semana na casa da minha avó. Em frente à venda de pastel, vi uma garotinha de uns 8 anos, no máximo, que estava chorando. Por que você está chorando? O que aconteceu? Eu perguntei. Uma senhora me chamou de ladra quando pedi a ela um pastel. Eu não sou uma ladra, só estou com fome, respondeu a garotinha, enquanto uma lágrima rolava no seu rosto. Eu a encarei, ela estava bem vestida e em nada se parecia com uma menina de rua. Você se perdeu? Eu perguntei. Ela levantou os olhos lacrimejantes para mim e assentiu. Mas me perdi de propósito, a garotinha de repente parou de chorar e se recompôs, como se fosse seguir seu próprio caminho. Eu provavelmente não deveria ter iniciado essa conversa, especialmente porque estava com pouco tempo. No entanto, por algum motivo, disse. Não se preocupe, vamos comprar um pastel para você. Aqui está, garotinha, coma. Ela deu uma grande mordida e rolou os olhos de prazer. Delicioso. Não me importei nem um pouco de perder o meu tão esperado pastel para a garotinha, na verdade, até perdi o apetite como se fosse a primeira vez que senti aquela sensação agradável de verdadeiramente ajudar alguém. O que você está fazendo na estação? Perguntei com cautela. Estou esperando o trem. Minha mãe foi embora. E seu pai, onde está? A garotinha franziu a testa. Imagino que brigou com o pai, e é mais difícil fazer as pazes. Eu sabia disso por experiência própria. Meu pai sempre recorria ao cinto quando eu era pequeno. Doía apenas fisicamente, mas agora seria mais doloroso e até constrangedor, já que eu me considerava quase um adulto aos 13 anos. Eu poderia facilmente enfrentar meu pai, sendo um garoto bastante grande para a minha idade. Ainda assim, não podia me permitir levantar a mão para ele. Isso pareceria ainda mais humilhante. O que mais eu posso fazer por você? Eu levantei a cabeça e olhei para o relógio na parede da estação. Meu trem sairia em 10 minutos. Quer ir para a casa da minha avó? Ofereci. Minha avó é inteligente e gentil, ela não vai te machucar. Além disso, ela pode descobrir o que fazer com você. Ingenuamente, eu pensei que seria melhor levar crianças desaparecidas para a casa do que para a polícia. A garotinha se chamava Elisa, e chegamos à estação desejada. Já nos aproximando da casa, comecei a refletir. Bem, como será que a vovó vai reagir quando vir que eu trouxe uma criança estranha para casa? Embora fosse bondosa, minha avó tinha uma personalidade forte. A velhinha poderia facilmente colocar meu pai contra a parede quando ele aparecia pedindo dinheiro para uma garrafa de bebida, então eu levei Elisa para o banheiro e ordenei que ela ficasse lá quietinha. Enquanto isso, eu conversaria com minha avó. A garotinha olhava ao redor, como se nunca tivesse visto um banheiro antes. Aqui é escuro e assustador, ela comentou. Vou abrir a cortina para você, e a porta não está trancada. Eu volto rapidinho. Fique quietinha, eu apontei com o dedo e corri. Algum tempo depois, retornei, acompanhado da minha avó, que parecia preocupada. Agora entendo como minha avó era uma psicóloga excepcional. Ela conseguiu extrair, sem causar dor, informações de Elisa sobre as circunstâncias que a deixaram sozinha na estação. A mãe de Elisa havia falecido, e o pai tentava disfarçar o fato, inventando uma história de que a mãe havia partido de trem para o céu. O pai dela recentemente havia colocado uma madrasta dentro de casa, uma mulher jovem que não tinha afeto pela enteada. No entanto, na presença do marido, escondia habilmente seus sentimentos. Tia Aline é boa, ela até me beija na bochecha. Mas quando meu pai não está olhando, ela me bate tão forte que dói.
E meu pai não acredita em mim, diz que estou inventando tudo. Já era tarde, a minha avó arrumou o quarto de maneira confortável para que Elisa descansasse. Descanse, querida, amanhã conversamos novamente. Depois disso, minha avó fechou a porta e andou na minha direção. Bem, herói, o que você pretende fazer com sua protegida agora? O que deu na sua cabeça de trazer essa criança para minha casa? Fiquei surpreso, como se ela lesse meus pensamentos sobre me considerar um herói. O resto, no entanto, ainda não havia passado pela minha mente. Ela saiu por um curto período, e eu estava um pouco preocupado que Elisa, nesse momento, estivesse sendo procurada por seu pai e pela polícia. No entanto, depois de comer algo, eu adormeci. Dormi tão profundamente que só acordei na manhã seguinte. Depois do café da manhã, um carro preto parou em frente à casa. Após um tempo, a porta de entrada se abriu, e um jovem homem entrou, carregando várias caixas e sacolas. Eu não conseguia entender, parecia que era aniversário de alguém e o entregador estava trazendo presentes. Já vi isso em filmes, mas nunca experimentei na vida real. Papai! Elisa correu para abraçar o desconhecido, fazendo-me esquecer tanto dos presentes quanto das surpresas de aniversário. Agora, provavelmente, vou levar um soco, pensei, enquanto uma mão larga vinha em minha direção. Um sorriso no rosto dele me tranquilizou, e eu me atrevi a apertar a mão estendida. Nunca ninguém apertou minha mão, como se eu fosse um adulto importante que alcançou algo na vida. Foi assustadoramente agradável. Trouxe presentes. Elisa, você vai ajudar a desembalar as caixas? O homem se dirigiu à filha. A garotinha parecia já não se lembrar que havia fugido de casa literalmente no dia anterior e que não queria ver o pai. Crianças, o que se pode esperar delas, especialmente do sexo feminino? É uma confusão completa na cabeça delas. Quantas vezes observei mudanças semelhantes em minhas colegas de classe? Hoje elas gostam do Pedro, amanhã do Mateus, e depois, de repente, estou sozinho. Uma colega de classe até me disse uma vez que gostava de mim, mas no dia seguinte já tinha mudado de ideia. Eu vi quando o pai de Elisa, chamado Paulo, desembrulhou os presentes. Fiquei boquiaberto. Eram as coisas mais legais do mundo, até mesmo da última moda. Eu tinha certeza de que Paulo havia ganhado na loteria. Isso explicaria os presentes. Minha avó o chamou na cozinha para uma conversa. Enquanto isso, Elisa se sentou ao meu lado no sofá. Seu pai é legal, você teve sorte. Eu disse. Paulo levou Elisa consigo e deixou os presentes na sala. Ele me disse para visitá-los e anotou seu número de telefone na minha agenda. Obrigado, eu disse, sacudindo sua mão. Ele pegou Elisa nos braços e saiu para o quintal. Quando o carro começou a se mover, fiquei preocupado. Vovó, eles esqueceram os presentes de Elisa. Estes são para você, bobo. Minha avó me deu um tapa na cabeça e até pareceu enxugar uma lágrima. Comecei a olhar ao redor desconfiado, sem confiar em meus ouvidos. Mas por que ganhei esses presentes? O pai dela decidiu te agradecer por não ter deixado Elisa sozinha na estação. Lá é um lugar perigoso. Minha avó me explicou. Eu pensei que ele ia me bater, surpreendi-me, decidindo mexer nas minhas coisas mais tarde. Depois, soube que, na véspera daquela noite, minha avó foi direto para a delegacia e ficou lá até ele encontrar o pai de Elisa. Claro, ele já estava preocupado com o desaparecimento da criança. Desde então, Elisa não fugiu mais de casa, e a madrasta se comportou de maneira bastante respeitosa com a garota. Ela não era uma mulher tola. Sua vida estava em jogo ao lado de Paulo, uma vida confortável. Os presentes de Paulo eu não levei para casa. Essas coisas poderiam ser vendidas rapidamente. Às vezes, meus pais bebiam demais e podiam vender até mesmo minhas roupas. Minha avó ficou doente naquela época, ficou deitada na cama por muito tempo, quase sem se levantar. Eu estava com 13 anos na época, eu estava de férias e morava com ela. O médico da enfermaria sugeriu que minha avó fosse ao hospital, mas ela adiava. Então, no final da tarde, ela piorou muito, e eu fiquei completamente perdido. Estava ao lado dela quando quase parou de respirar. Sem saber o que fazer, liguei para Paulo. Ele veio rapidamente, seguido pelos médicos. Deram uma injeção em minha avó e a levaram para o hospital. Paulo me mandou arrumar minhas coisas e me levou para a casa deles.
Foi a primeira vez que estive lá, e a casa parecia um palácio. Até mesmo tinha colunas na entrada, e o chão brilhava, era tão branco que eu tinha medo de pisar nele. Minhas meias estavam visivelmente menos limpas do que o chão. Elisa ficou muito feliz em me ver, e passamos a noite juntos com sua madrasta, Aline, que conheci durante o jantar. Ela me parecia inatingível e linda. Eu tinha medo até de levantar os olhos do prato, com medo de que a rainha percebesse que eu não tinha escovado os dentes de manhã. No dia seguinte, Paulo me levou ao hospital para ver minha avó. Eu não entendi por que ela ainda estava tão pálida e mal conseguia mexer os lábios. Será que a injeção não ajudou? Sempre me ajudavam com remédios. Era apenas desagradável tomá-los. Desculpe-me, meu querido, disse minha avó. É minha culpa que você tenha que viver assim. Não consegui criar corretamente seu pai. Parece que ele herdou os genes do seu avô. E esses dois homens tinham uma única fraqueza na vida, a bebida. Na época, eu não entendia completamente o que ela estava dizendo, mas suas palavras ficaram gravadas na minha memória para sempre. Pode ser que tenha aprendido algo importante sobre genética naquele dia. Ou talvez tenha sido influenciado pela conversa de alguma forma. Minha avó faleceu naquela noite, e desde então minha vida se tornou mais sombria. Agora, eu não tinha mais um refúgio onde pudesse respirar, jogar videogames e comer a deliciosa sopa da minha avó. Agora, eu constantemente tinha que ficar perto e aguentar meus pais bêbados. Todas as minhas coisas, os presentes de Paulo, logo foram vendidos, até mesmo os que tentei esconder na parte mais alta do armário. Apenas consegui presentear meu melhor amigo com um carrinho no aniversário dele. Eu continuei visitando a casa de Paulo e Elisa. Paulo sempre ligava e me convidava para festas. Claro, eu ficava feliz com essas visitas, especialmente porque lá eu podia comer decentemente. Recentemente, meu corpo estava agindo como se estivesse enlouquecido. Eu sempre estava com fome. O tempo passou, terminei o ensino médio. Encontrei um emprego 6 meses depois, e na prática, estava trabalhando o tempo todo como ajudante de obras. O trabalho era pesado e percebi que havia cometido um erro ao abandonar os estudos. Mas pelo menos consegui alugar um quarto para mim, longe de meus pais. Confesso que naquela época eu raramente ia à casa de Elisa. Faltava tempo, e às vezes, vontade. Depois de conviver esse período com ela e sua família, lembro-me de como me animei e comecei a ver as coisas de maneira mais positiva. Entrei na faculdade de Direito. Arrumei um estágio na área, comprei roupas novas. Até consegui um novo sofá. Eu estava vivendo uma vida plena, por assim dizer. Não tinha mais vergonha de convidar pessoas para minha casa e até mesmo a pequena Elisa, que já não era pequena, veio conhecer meu apartamento com seu pai. Quando ela completou 18 anos, não nos víamos há exatamente um ano e eu tinha acabado de me formar. Antes disso, eu aparecia rapidamente apenas para parabenizá-la pelo aniversário. Durante esse ano, Elisa se transformou em uma bela mulher, e eu percebi que estava envergonhado de olhar nos olhos dela. Eu mesmo fiquei assustado com essa reação. Elisa era apenas uma criança para mim, mas, ao mesmo tempo, eu me via como um velho sábio, carregando o fardo do trabalho, estudos e algumas relações fracassadas. Agora, ela cresceu tanto e eu me senti intimidado. Eu tinha medo de sonhar com algo assim antes, então esses pensamentos eram assustadores. Não me sentia merecedor de ter um relacionamento com ela, parecia algo inatingível, vivíamos praticamente em mundos diferentes. A família dela tinha muito dinheiro e eu era apenas alguém tentando pagar as contas no fim do mês. No entanto, senti que Elisa mudou comigo quando completou seus 18 anos, ela também não era mais a mesma, me mandava mais mensagens e me convidava mais para ir até a casa dela. Eu já não sabia mais como me comportar lá. Pensava que o pai dela iria perceber meu interesse e ficava imaginando situações nas quais eu conseguisse pedir a Elisa em namoro. Mas certo dia fui pego de surpresa, era aniversário do Paulo e ele me convidou pessoalmente para a festa por meio de uma mensagem. Pediu que eu chegasse alguns minutinhos antes para conversarmos. Eu gelei, ele havia descoberto as minhas intenções. Passei aquele dia todo transpirando e imaginando respostas para todos os tipos de perguntas que ele pudesse me fazer. Mas a conversa não tinha nada a ver com o que eu havia imaginado. Chegando na casa da família, fui recebido por Paulo em seu escritório. Que bom que conseguiu chegar antes da festa, tenho algo muito importante para falar com você.
disse ele enquanto fechava a porta. Eu fiquei em silêncio aguardando o que ele teria para me dizer. Hoje vou receber alguns diretores da minha empresa. Quero te apresentar em especial para o meu diretor jurídico. Estamos precisando de um analista de contratos e logo que Elisa me contou que você havia se formado, pensei em você. O que acha? Eu estava sem palavras, a conversa tomou um rumo que eu nunca poderia imaginar. Claro, claro. Gaguejei. Durante a festa fui apresentado para o diretor, conversamos por alguns minutos e eu iria ao escritório no dia seguinte para começar a trabalhar imediatamente. Elisa me olhava ao longe, eu ainda não tinha conseguido conversar com ela. Quando terminei de conversar com o diretor, ela se aproximou de mim, foi então que finalmente consegui entender completamente a profundidade dos meus sentimentos por minha pequena Elisa. Estava tão perto que o cheiro dela poderia me enlouquecer. Eu precisava concentrar todas as células do meu corpo para que minhas mãos não tremessem e minha voz não ficasse rouca. Alguma novidade para me contar? Ela me perguntou com um sorriso. Contei a ela a proposta de emprego e ela me abraçou e me deu um beijo demorado no rosto. Percebi que o pai dela reparou na reação da filha e com um copo de champanhe nas mãos acenou para mim, que retribui com um sorriso. Naquela noite eu e Elisa conversamos muito, estávamos cada dia mais próximos e esconder nosso interesse já estava quase impossível. Me despedi dela querendo ficar, mas não queria avançar o sinal e nem estragar nossa amizade, pois temia que tudo o que sentia e o que ela aparentava sentir também era tudo coisa da minha cabeça. No dia seguinte, eu estava no escritório no horário marcado. Paulo me recebeu na sala dele com alegria, mas antes de falar sobre o trabalho, ele me fez a seguinte revelação. Vi como você e a minha filha estavam próximos ontem. Desculpe, senhor, não quis ser desrespeitoso, o senhor sabe o quanto gosto da sua filha. Não se preocupe, não me senti desrespeitado. Minha filha já havia confessado que não te vê apenas como um amigo de infância, mas sente algo mais. Eu estou envelhecendo, garoto. Ficando sentimental. Então o senhor aceitaria que um homem como eu, sem nome, sem família, namorasse com a sua filha? Meu rapaz, pelo que conheci da sua avó, ela te educou muito bem. Quanto ao nome, tenho certeza de que você fará seu próprio nome, assim como eu fiz o meu. Desejo o melhor para minha filha. Quanto a você, eu gosto do seu ímpeto. Eu agradeci e ele mudou para o assunto do trabalho, havia muito a ser feito e eu deveria me dedicar para não decepcionar toda a expectativa que ele havia colocado sobre mim. Poucos dias depois, eu e Elisa nos tornamos um casal de uma maneira surpreendentemente fácil após receber a bênção de seu pai. Quando nos tornamos oficialmente um casal, a barreira desmoronou, e ambos nos afogamos nesse amor. Eu e Elisa já morávamos juntos quando, um dia, voltando para casa, vi meu pai perto do prédio. Oi, filho, ele disse com voz trêmula. Eu franzi a testa. A visão dele era tão desagradável para mim. A única coisa que me impedia de correr dele era a lembrança da minha avó, que o amava. Oi, pai, cumprimentei de forma insatisfeita. Ah, filho, você vai se casar? Murmurou meu pai. Não por enquanto, mas talvez em um futuro próximo, respondi. Dizem que sua namorada é rica. Não estou entendendo aonde quer chegar, eu respondi, mas sabia exatamente o que ele queria. Eu devo muito dinheiro, e eles estão ameaçando me tirar do apartamento se eu não pagar as contas. E o que você quer de mim? Perguntei mais uma vez. Sua namorada é rica. Talvez ela ajude. Eu olhava para ele e não entendia como alguém poderia se rebaixar a esse ponto. Como poderia perder completamente sua dignidade? Então, o que você me diz, filho? Você vai nos ajudar? O pai olhou para mim com subserviência. Não, eu cortei. Mas como assim? Afinal, quando eu estiver morando na rua com a sua mãe. Ele começou, mas o cortei. E daí? Você não terá vergonha de saber que seus pais são sem teto e que você não nos ajudou? Não serei o primeiro e nem o último. Preciso viver minha própria vida, resolva seus problemas, pai. Meu pai foi embora bufando, ela sabia que eu não mudaria de opinião. Para algumas pessoas, a ajuda não é benéfica, pelo contrário, as priva da oportunidade de se levantarem sozinhos na vida e as afunda completamente. Essas pessoas são como sanguessugas. Elas se acostumam a viver à custa dos outros, e a inatividade eventualmente as mata completamente. Como eu suspeitava, ninguém tirou meus pais do apartamento.
Era bem possível que ele tivesse inventado esse truque apenas para extorquir dinheiro de mim. No entanto, minhas palavras ainda atingiram sua alma. Após o nosso diálogo, meu pai até parecia ter voltado um pouco à razão. Arranjou um emprego, trabalhava em turnos como parte de uma equipe de construção e não era fácil com esses caras, eles podiam bater quando o prazo para entrega se aproximava. Um dia, acabei perto daquele prédio por acaso quando levei Elisa para uma consulta médica. Ela não estava se sentindo bem nos últimos dias. Saindo da consulta, ela entrou no carro e estava séria. Como está se sentindo? O que o médico disse? Perguntei preocupado. Estou bem, não é nada demais. A levei para almoçar e ela quase não tocou na comida. Eu não sabia se era o melhor momento, mas achei que eu não poderia esperar. Amor, você sabe que dia é hoje? Perguntei. Não, Elisa respondeu um pouco desatenta, perdida em seus pensamentos. Nesse momento eu me ajoelhei ao seu lado. É isso mesmo que estou pensando? Hoje é o dia do nosso noivado. Elisa sorria perplexa, olhando para a caixa de veludo. Desculpe, não é muito caro, comecei a me justificar, mas Elisa me interrompeu. Por que você decidiu fazer a proposta hoje? Ela perguntou, e eu, embaraçado a ela, desviei o olhar. Como ela faz isso? Como se ela penetrasse no fundo do meu cérebro. Só achei que precisava ser hoje, não sei explicar, sei que não está se sentindo bem, mas eu não podia esperar, admiti sinceramente. De qualquer forma, é estranho que tudo aconteceu no mesmo dia. E eu me lembrei de repente que hoje também era o dia que eu a havia encontrado na estação. Nós rimos das coincidências. Eu abri a caixa e coloquei o anel no dedo dela. Isso é para você não fugir de mim, brinquei. O anel fino brilhava à luz do sol. Bem, agora eu com certeza não vou a lugar nenhum, ela respirou aliviada. O médico disse que teremos um bebê, é por isso que estou me sentindo tão mal. Você consegue imaginar? E você? Acredita em coincidências, ou acredita que os jovens foram unidos por uma força maior? Você já vivenciou algum amor de infância? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.